Graça e paz, querido professor, querido aluno, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Doutrinas Batistas, módulo 1. Convido você a abrir a sua apostila comigo na página 4, onde ainda falaremos sobre o primeiro artigo da nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Na página 4, falaremos sobre escrituras sagradas, especificamente sobre o cânon. O que é o cânon? Nós falaremos sobre isso hoje. Nosso texto base é o mesmo texto base da lição passada, porque ainda estamos falando sobre as escrituras sagradas. É o Salmo 119, estrofe 105. Se você ainda não teve a oportunidade de gravar durante essa semana que passou, essa é a sua chance agora. Onde diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Logo depois temos o nosso texto da declaração doutrinária, que também é o mesmo texto da semana passada, porque estamos estudando o mesmo artigo ainda. Uma pergunta: você já estudou, já procurou saber como a Bíblia foi formada? Se sim, com certeza você já teve contato com essa palavrinha diferente chamada cânon. Nós hoje falaremos sobre isso. O que é cânon? Cânon, ao pé da letra, significa vara de medir, ou norma que foi usada para formar a Bíblia como temos ela hoje. É importante a gente falar que a Bíblia não é um único livro. A Bíblia, na verdade, é uma biblioteca. São 66 livros que estão contidos aqui nesse volume da Bíblia Sagrada que temos em nossas mãos. Ou seja, não é um único livro. São vários livros juntados ou trazidos para um único livro, se assim podemos dizer. É importante a gente falar também que existem dois tipos de cânon. É o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento, que é a forma como foi feito. Se porventura a palavra cânon ainda tem um pouco de dificuldade de compreensão para você, é bom você pensar num cânon como uma espécie de filtro. Aquele filtro que a gente tem no café. Pronto, aquilo é o cânon. A gente coloca ali a borra do café ou o pó do café e o café sai depois daquele filtro ali. Pronto. O cânon é justamente o filtro usado para perceber aquilo que é palavra de Deus e aquilo que não é palavra de Deus. O cânon foi justamente o trabalho que os nossos irmãos tiveram no passado para filtrar, para ver quais eram os escritos que eram inspirados por Deus desde o dia da sua escrita e quais aqueles que eram simplesmente escritos importantes, porém não escritos do próprio Deus, mas escritos de homens. A formação do cânon do Antigo Testamento foi bem diferente da formação do cânon do Novo Testamento. Por quê? Porque no Antigo Testamento não houve tanto debate ou não houve tanta disputa sobre aqueles livros que eram inspirados e aqueles livros que não eram inspirados. Porque desde o início da revelação de Deus a Moisés, com os 5 livros que temos do chamado Pentateuco, dali por diante até o último livro do Antigo Testamento que nós temos, o antigo povo de Deus, que era o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, eles não tinham dúvida sobre aquilo que era a revelação de Deus e aquilo que não era. Então, sempre que Deus se revelava, e aquilo era registrado no início por Moisés, depois pelos juízes, profetas, sacerdotes, levitas e todos os homens que foram levantados por Deus para registrar sua vontade no passado, o povo tinha certeza que vinha do próprio Deus. Então, não havia dúvida quanto a isso. Então, no Antigo Testamento, os livros que eram inspirados ou que foram inspirados já eram usados no meio do povo de Deus. Então já eram utilizados e não se havia dúvida sobre isso. Só que eram pergaminhos separados. Não era um único volume como nós temos hoje. Eram pergaminhos que eram separados e utilizados de forma específica em cada reunião que eles tinham. Sejam reuniões formais ou reuniões informais. Então mais na frente, a gente tem um concílio conhecido como o Concílio de Jamna, que aconteceu lá no século I, que foi ali no início da formação da igreja. Mas esse concílio foi feito especificamente pelos judeus, porque no início da formação da igreja, muitos outros livros ou muitos outros escritos e pergaminhos começaram a ser utilizados tanto pela Igreja de Cristo como também pelos judeus
que eram a continuação do povo ali do Antigo Testamento. Então, os judeus, nesse concílio conhecido como Concílio de Jamna, eles decidiram se reunir para bater o martelo sobre quais eram os 39 livros inspirados por Deus aí sobre a antiga aliança. Então, não houve muito debate, não houve muita discussão, porque eles já tinham certeza quais livros eram esses. Então, eles só simplesmente fecharam o cânon, definiram, bateram o martelo de uma vez por todas ali, daqueles livros que já eram utilizados por eles mesmos. Já o cânon do Novo Testamento, ele se deu de forma diferente. Por quê? Porque quando a igreja primitiva foi formada, ou quando a igreja primitiva começou a se espalhar, existiam aqueles livros que eram inspirados pelo próprio Deus, que tinham autoridade apostólica, ou que tinham autoridade divina, mas existiam muitos outros livros que circulavam naquela época. E muitos livros, não simplesmente dezenas ou centenas, mas milhares de livros circulavam nas igrejas naquela época. Então foi necessário fazer o cânon do Novo Testamento, porque muitos livros estavam sendo tratados dentro da igreja como inspirados e eles não eram inspirados. Então surgiu de uma necessidade. Inclusive um herege da igreja primitiva chamado Marcião, ele decidiu fazer o próprio cânon. Ele decidiu fazer a própria Bíblia, onde ele pegou alguns livros do Antigo Testamento, do Concílio de Jamna, e ele pegou alguns livros que foram escritos na Nova Aliança, livros que ele mesmo escolheu, livros baseados na sua própria e livre escolha, e ele formou a sua própria Bíblia. Inclusive, ele tirou muitos textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, para formar a sua própria Bíblia. Então, depois que Marcião fez a sua Bíblia, uma Bíblia errada, uma Bíblia de acordo com o seu pensamento, onde inclusive uma grande heresia que esse teólogo da igreja primitiva defendia, era a heresia de deuses diferentes, onde ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. Inclusive o Deus do Antigo Testamento era um Deus mais fraco, ou um Deus menor do que o Deus do Novo Testamento, chamado de Demiurgo. Mas a gente vê que na revelação da Escritura não é assim. Nem na revelação da história, quando a gente olha para a história, a revelação de Deus, a gente vê que é o mesmo de eternidade a eternidade. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. E o que é importante falar sobre o cânon do Novo Testamento? É importante a gente falar que algumas raízes fizeram parte da escolha ali do cânon do Novo Testamento. Alguns critérios serviram como base para a escolha dos livros do Novo Testamento. E que critérios foram esses? Houveram vários, mas 3 foram tidos como os mais importantes. Era o critério ou teste da autoridade, o critério doutrinário e o critério da aceitação. Porque, como eu já falei anteriormente, muitos livros eram usados e muitos livros foram escritos. Inclusive, alguns livros que se diziam ser de algum apóstolo, mas na verdade não eram. As pessoas colocavam ali a assinatura de um apóstolo, se fingindo por ele, para que esse livro fosse mais espalhado, mais disseminado, mas na verdade não foi escrito por um apóstolo. O primeiro teste, o teste da autoridade, é que o livro precisava ser escrito por um apóstolo ou por uma ordem direta de um apóstolo, ou seja, tinha que ser escrito por algum dos 12, e obviamente com a chegada de Paulo, o 13º apóstolo, porque ele é reconhecido no Novo Testamento como esse 13º apóstolo, mas tinha que ser escrito por algum desses que faziam parte do colégio apostólico, ou a mando de um desses. Um exemplo disso é o Evangelho de Marcos. O evangelista Marcos, ele não fazia parte do colégio apostólico, porém, tudo aquilo que ele escreveu foi da boca de Pedro. Pedro foi a sua fonte oral, Pedro falou para ele e ele registrou ali com a sua mão ou com a sua pena, inspirada por Deus. O segundo teste é o teste doutrinário, que tudo aquilo que foi escrito no Novo Testamento deveria estar de acordo com aquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Porque a gente sabe que a revelação de Deus da Escritura Sagrada é uma revelação única. É uma revelação que está contida em toda a Bíblia, em todos os livros, ou seja, todos estão falando do mesmo assunto, que é da pessoa e obra de Jesus Cristo. Todos apontam para esse assunto, que é o assunto mais importante, que é a pessoa e obra de Jesus Cristo.
E o terceiro teste é o teste da aceitação das igrejas. Foi entendido naquela época, e nós concordamos com isso hoje também, que se Deus quisesse que um livro fosse preservado, ele espalharia muito esse livro. Ou seja, o teste da aceitação das igrejas é que para um livro ser visto ou visualizado como inspirado naquela época, onde foi fechado ou formado um cânon, era nítido, eu precisava ver essa clareza, que esse livro não estava somente em uma, duas ou três ou algumas poucas igrejas ali na Europa e Ásia e África, mas na verdade esse livro deveria estar espalhado em várias e diversas igrejas, como uma espécie de sopro do Espírito Santo, fazendo com que aquele livro fosse escrito e reescrito e espalhado e disseminado, onde o próprio Deus estava dando cada parte desse livro, ou cada escrito desse livro, espalhando em todas as igrejas, fazendo com que a sua palavra não enfraquecesse, ou não esmurecesse, ou não ficasse somente em alguma igreja, mas ele se espalhasse por todas as igrejas, onde o próprio Deus estava dando a sua palavra por todas as igrejas que estavam sendo formadas naquela época. É óbvio que esse processo de reconhecimento não foi fácil, porque, pare para pensar comigo, eram mais de 1000 livros sendo escolhidos, sendo analisados, sendo tratados, sendo analisados, sendo verificados. Então foi um processo que demorou muitos e longos anos. E quem fez parte da escolha desses livros? Na verdade, foram os principais pastores e líderes de igrejas daquela época, que foi ali entre os séculos 3, 4 e 5. É importante a gente frisar também que o cânon, quando foi definido, que foi ali no Concílio de Cartago, ele foi definido da forma que nós temos hoje em nossas mãos, com os 39 livros do Antigo Testamento e com os 27 livros do Novo Testamento. Por que é importante falar isso? Porque pode ser que você encontre em sua casa, ou em alguma biblioteca, ou em alguma livraria, alguma outra Bíblia que tem outros livros contidos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas nós não cremos nessa Bíblia, nós não cremos nesses escritos que foram acrescentados. Nós não cremos que, se houve algum acréscimo, além desses 66 que temos em nossas mãos, nós não cremos que ele faz parte da inspiração divina. Então, cuidado com a Bíblia que você usa, cuidado com a Bíblia que você tem em suas mãos, porque foi um processo árduo e difícil de irmãos nossos que foram levantados por Deus no passado para identificar que livros foram inspirados ou que livros não foram inspirados. E para a gente terminar a aula aqui, eu digo para você que não foi simplesmente uma escolha aleatória. Pode ser que você já tenha ouvido falar disso, que os livros que foram escolhidos foram escolhas tendenciosas ou foi uma escolha aleatória, e não foi bem assim. Na verdade, os livros que temos aqui em nossas mãos hoje, na Bíblia Sagrada, eles já eram inspirados desde o dia da sua escrita. E eles continuam sendo inspirados nos dias de hoje. E o único trabalho que os nossos irmãos tiveram no passado foi justamente de identificar. Não foi de escolher como se fosse uma escolha aleatória, mas foi de identificar aquilo que foi inspirado por Deus e aquilo que não foi inspirado por Deus. Então saiba que isso que você tem em suas mãos é palavra de Deus. E todas as vezes que você abre a sua Bíblia e medita sobre ela, pode ter certeza que você está escutando a voz de Deus dizendo: assim diz o Senhor. Deus te abençoe. Espero que essa aula seja proveitosa.